Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Grande em poder e autoridade é o Senhor do universo. Oremos a Deus. Pai, mais uma vez te adoramos, Senhor, e te exaltamos. Lindo, fiel e justo é o Senhor. Pai, toda glória, toda honra a ti, Senhor, nós damos. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Jeová. É o Deus eterno, é o eterno Senhor de toda glória, de todo o universo. Nós te adoramos, te bendizemos pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares, dos nossos amigos. Te adoramos pela sua fidelidade para conosco, te adoramos por sua compaixão, misericórdia, pela sua salvação. Te adoramos pelos teus feitos poderosos em Cristo Jesus. Continua conosco, nós te pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O domínio próprio como fruto do Espírito Santo. Salmo 51, versículo 3 diz: Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha, é uma palavra rica, mas uma palavra sábia. Por quê? Porque quando eu me conheço, quando eu sou capaz de conhecer as minhas imperfeições, minhas fraquezas, quando eu sou capaz de perceber que eu não sou melhor do que ninguém, que eu também fraquejo, eu posso não fraquejar naquela área que o meu amigo, meu irmão, ou minha esposa, ou o meu subordinado errou. Mas eu, em outras áreas eu erro, em outras áreas eu peco, em outras áreas eu falho. Então, quando eu me conheço, isso faz um grande diferencial na minha vida, nas relações com as pessoas. Então, domínio próprio ou temperança, como está em Gálatas 5:22, é a capacidade gerada pelo Espírito Santo de controlar os próprios desejos e emoções e impulsos carnais. Não é apenas um esforço humano, mas é o resultado da rendição ao Espírito Santo, que capacita o cristão a dizer não às concupiscências com moderação. Não é beber com moderação, mas é viver em moderação. Como o salmista diz no Salmo 53:1, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Se seguirmos e identificarmos como falhamos, saberemos onde precisamos melhorar. Gálatas capítulo 5, verso 24 a 25, nos coloca diante de uma decisão séria. Somos de Cristo ou somos da natureza carnal? Somos de Cristo ou somos da velha natureza que precisa morrer? Não há meio termo. Ou morremos para a carne e seguimos a Cristo, ou continuaremos na velha natureza. Essa velha natureza impaciente, inoperante, irresponsável, de falsa confiabilidade, essa natureza desejosa do mal, da carnalidade, da prostituição, da lascívia, essa natureza desejosa de vencer a qualquer custo, essa natureza não vem de Deus, essa natureza é da natureza decaída no corpo humano. A santificação é uma decisão pessoal e constante, que nós possamos, no dia após dia, entregar nossas vidas ao controle do Espírito Santo, permitindo que ele opere o fruto do Espírito em nós, especialmente o domínio próprio, que não se refere ao controle humano sobre si mesmo, mas ao próprio controle do Espírito Santo, governando e direcionando todas as nossas forças com sabedoria e graça. A Bíblia chega a falar que o varão, ele precisa olhar para o cavalo, porque o cavalo, ele sabe ouvir a voz do seu dono
e ele sabe obedecer seu dono de acordo com os sinais. Às vezes, alguns cavalos precisam do cabresto para poder puxar para um lado ou para o outro para parar ou para seguir. O homem não precisa entender dessa forma, mas precisa ter equilíbrio para que ele se domine. Porque quando Deus não quer, como o dono do cavalo que não quer. Mas quando Deus quer e eu preciso atingir o alvo que Deus quer na minha vida. Eu preciso ser sensível à voz de Deus e à ação do Espírito de Deus. Então, alguns aspectos, como a definição, o domínio próprio ou a temperança, no grego original, descreve a habilidade de conter a si mesmo, assim como o freio na boca do cavalo é feito pelo seu dono. A palavra de Deus dada para nós é dada justamente para que nós possamos nos controlar, para que nós sejamos capazes do controle da nossa própria natureza, porque diferente do cavalo que o dono está sobre ele, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele não está nos usando como instrumento onde ele obriga, onde ele nos fere, como muitas das vezes o cavaleiro fere o seu cavalo para conseguir o alvo que quer. Não, Deus não quer nos ferir, Deus não quer nos oprimir, Deus não quer nos machucar. Deus quer que a gente seja capaz de sujeitar a nós mesmos diante da palavra, ser governado e dirigido pela palavra. A Bíblia fala do soldado que só pode ser coroado se fizer bem a sua milícia. Não fizer por acaso, não fizer para aparecer, porque na guerra muitas vezes estamos distantes do nosso comandante, mas como nós já sabemos como o nosso comandante explicou que devemos guerrear, vamos seguir o conselho, assim como nós já sabemos a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, não podemos ser diferentes. Então a temperança vai nos ajudar a conter e agir com moderação, mas também vai nos ajudar a ação do Espírito Santo ser livre dentro de nós, a obedecermos o caráter transformador e a capacitação da maturidade que o Espírito Santo traz para dentro de nós. O controle dos impulsos, da emoção, o controle até mesmo das ações contínuas que muitas das vezes sofremos das pessoas, da maldade das pessoas. A gente tem o controle de não dar mal por mal, mas mostrar a outra face. Quando ele mostra a outra face, ele não está dizendo que eu vou dar o rosto aqui para bater, ainda que seja. Às vezes a pessoa acaba se calando e aceitando, mas ele está dizendo que em vez de eu ir pelo lado da contenda, da arma, do ódio, da vingança, eu devo buscar a amabilidade, buscar o perdão, buscar a graça de Deus, e assim como Cristo suportou, também suportar para que aquela pessoa veja e se envergonhe do mal que ela está praticando. Então, controle dos impulsos. A crucificação da carne reflete a decisão de crucificar a natureza pecaminosa, os desejos e as paixões dentro de nós. Cultivar o domínio próprio e andar no Espírito, seguir o controle do Espírito Santo, em vez de ceder aos apetites carnais, aos desejos carnais, às psicopatias erradas, identificar nossas fraquezas, conhecer a nossa área que mais falta controle, o vício, né? As emoções, o desejo pelas finanças, por possuir de qualquer jeito, né? E buscar através da oração viver debaixo da direção do Espírito Santo. O domínio próprio, essencialmente, é um testemunho cristão, permitindo o crente a viver de maneira moderada, direcionada pela palavra de Deus, impactando positivamente a sociedade. Diz assim: mas o fruto do Espírito
é domínio próprio. Ao refletirmos sobre o fruto do Espírito, é essencialmente compreendermos a diferença entre obras humanas e obras sobrenaturais. Obras humanas e obras da carne e obras do Espírito em nós. Em Gálatas capítulo 5, verso 24 diz: e aos que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o apóstolo Paulo nos lembra, Senhor, que pertencemos a Cristo, que devemos crucificar as paixões e os desejos carnais. E o processo começa com a busca incessante pela santificação. Após a salvação, devemos continuar crescendo em santidade e conhecimento gradual. Pai, nos ajuda, Senhor, a dominar nossos impulsos, a dominar o nosso eu, a dominar, Senhor, os nossos vícios, a saber dosar, Senhor, as coisas no tempo certo, a saber esperar, a confiar que o Senhor sabe o melhor caminho, tem a melhor estratégia, a estar bem contigo, Senhor, e buscar estar bem com o próximo, com a mãe, com o filho, com o esposo, com a esposa, com o empregado, Senhor, com o patrão. Nós precisamos, Senhor, deixar o Teu Espírito conduzir a nossa vida, mas também ajudar o Teu Espírito Santo, não nos deixando levar pelas concupiscências desta vida, Pai. Nos dá uma visão celeste, abre nossos olhos, não deixa que as trevas dominem o nosso coração, mas que possamos ser agradecidos, Pai. Nos ajuda a ter o Teu Espírito Santo dirigindo o nosso ser e sendo o autor que vai fazer cada um de nós, Senhor, a estar mais próximo de Ti e buscando a Tua palavra e conhecendo as Tuas verdades e nos limpando através da Tua palavra e nos santificando através, Senhor, das ações do Senhor em nossa vida. Recebe minha adoração e dá um bom dia para esta pessoa, em nome de Jesus. Amém.